Oi, gente. É um prazer recebê-los aqui no República Agro mais uma vez. Eu tenho reiterado aqui no nosso programa, sistematicamente, que hoje em dia no Brasil, nosso grande refúgio, nosso grande instrumento de poder, de participação, é o Parlamento brasileiro. Pois hoje nós vamos ter um exemplo concreto disso. Vamos conversar aqui no República hoje com o deputado federal Arnaldo Jardim, um dos expoentes máximos do Parlamento brasileiro e um dos grandes representantes da agricultura brasileira no Parlamento. O Arnaldo Jardim é engenheiro civil pela Poli da Universidade de São Paulo. Ele está no seu 5º mandato como deputado federal, já foi deputado estadual também. Ele foi secretário de Agricultura em São Paulo, secretário de Habitação em São Paulo e presidiu o Conselho Brasileiro de Secretários Estaduais de Agricultura. Hoje ele preside a Frente Parlamentar do Cooperativismo, poderosa lá no Congresso Nacional, é o vice-presidente da FPA, Federação da Fundação, Frente Parlamentar da Agropecuária, importantíssimo, mais de 300 deputados, ele é o vice-presidente. Preside também a Frente Parlamentar da Economia Verde e é o grande condutor do tema do combustível do futuro. O Arnaldo já tem algumas ações concretas relevantes demais para o nosso setor. Por exemplo, é o criador do Fiagro. O Arnaldo foi o cara que criou o Fiagro no parlamento e hoje é um sucesso na economia rural brasileira. E também foi o grande coordenador que criou a nova lei das cooperativas de crédito. Portanto, o Arnaldo tem um papel prestado ao parlamento que já é um legado formidável e continua trabalhando firme do nosso lado. Meu querido amigo Arnaldo Jardim, meu deputado, meu candidato, meu deputado, bem-vindo aqui à República Agro. Uma alegria, Roberto Rodrigues, meu querido amigo. A palavra que eu tenho visto mais associada a você, Roberto, no momento em que alguns poderiam dizer, ministro, outros secretário da Agricultura de São Paulo, outros mencionam presidente da Aliança Cooperativista Internacional, mas nos encontros que nós temos tido, talvez a palavra, e eu me permito saudá-lo assim, é mestre Roberto Rodrigues. Legados são importantes, né? As pessoas deixam, pode ser traduzido de uma ou de outra forma, com aquilo que constituiu como família, deixou um bem patrimonial, é um atributo, mas você é uma referência de comportamento, de pensamento, então eu quero saudá-lo. Eu presenciei recentemente 3.000 pessoas saudarem você com entusiasmo no Congresso Brasileiro do Cooperativismo, quando você diz que mais do que alimentos, proteína, o nosso setor agro pode ser uma referência de paz e de prosperidade. E eu estou muito feliz de estar com você, Roberto. Arnaldo, muito obrigado. Estamos juntos na mesma missão, defender o agro brasileiro e o cooperativismo brasileiro. Arnaldo, vou começar com o tema do cooperativismo, que é o tema ligado à questão da reforma tributária. Você hoje, como presidente da Frente do Cooperativismo, está lutando muito na reforma tributária. Eu queria que você contasse aqui para nós quais são os pontos principais nesse tema que afeta as cooperativas brasileiras. Todos os cooperados são taxados como pessoas, como indivíduos, quando se tem uma renda, quando recebe algo, quando desenvolve a sua atividade. Há uma incompreensão sobre o que é o funcionamento de uma cooperativa, que faz com que alguns movimentos, eu identifico por parte da Receita Federal particularmente, de algumas outras autoridades monetárias, que acabam criando um clima de insegurança e de risco de que nós, cooperativistas, cooperados, paguemos em dobro. É o ato cooperativo esse tema, né? A isso se denomina o ato cooperativo, que você, Roberto, liderou para que fosse incluído o dispositivo na Constituição do Brasil, o respeito ao associativismo, ao cooperativismo e ao ato cooperativo. Foi o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin que, no mesmo congresso que eu me referi agora, lembrou esse seu papel e disse que ele, como um dos constituintes, subscreveu isso à época. Então, nós trabalhamos muito para que isso que está na Constituição estivesse na reforma tributária. A chamada PEC 45, relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi aprovada e que precisa agora
ser regulamentada, nós conseguimos reafirmar isso. Não veio na proposta original. Nós tivemos que diligenciar para que lá estivesse. Conseguimos, fomos vitoriosos. Agora, o governo está mandando as propostas de regulamentação. Nós nos organizamos, o sistema cooperativista, junto conosco, da Frente Parlamentar Cooperativa, da FRENCOP, e apresentamos a nossa proposta de regulamentação. Então, nós estamos, nesse instante, Roberto, trabalhando ao nível da legislação de regulamentação para que o detalhamento disso aconteça. Essa é a primeira ameaça. Uma segunda ameaça que nós temos sistematicamente é de concorrência. Então, por exemplo, agora nós tivemos, infelizmente, uma ofensiva por parte de algumas instituições financeiras para cercear o cooperativismo de crédito. Os jornais deram isso. Um documento encaminhado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, contestando o papel das cooperativas. E aí os dados são muito eloquentes para nós, Roberto. Primeiro, que hoje o setor que mais cresce é o do cooperativismo de crédito. O ticket de empréstimo menor do sistema financeiro, entre todas as entidades que agem no sistema financeiro, é do cooperativismo de crédito. Ou seja, é o crédito que chega na ponta, que irriga a atividade econômica do país. E mesmo no período duro da Covid, continuou sendo o sistema de cooperativismo de crédito o que tem a menor taxa de inadimplência, ou seja, caracterizando a qualidade do recurso, aonde ele chega, do critério de julgamento e do retorno que isso significa. Além disso, dados, inclusive, apresentados no Congresso, a que nos referimos já aqui, dão conta de que as sobras nas cooperativas de crédito, no ano passado, somadas todas as que operam, nas diversas singulares, nas centrais, como é o caso da Cressol, do Sicredi, do Sicob, para mencionar aqueles que têm maior envergadura, somaram 52 bilhões de reais. E o que aconteceu com esse dinheiro? Não foi para fazer poupança. Esses recursos, sobras, acabaram distribuídos aos cooperados, irrigando a economia local. Os dados são muito eloquentes. Não estou falando para você, Roberto, porque você sabe isso de uma forma muito melhor do que eu. Sabe de cor e salteado, como nós dissemos. Eu estou dizendo que isso são dados objetivos. Nas cidades onde tem uma grande presença cooperativa, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é superior. Arnaldo, se você me permite, eu vou clarear um pouco esses dois assuntos para o nosso telespectador que está nos ouvindo agora. Olha, gente, o que é o ato cooperativo que o Arnaldo tão claramente defende hoje em dia? Ato cooperativo é a relação entre o cooperado e a sua cooperativa. A cooperativa pertence ao cooperado. Portanto, se o cooperado compra um fertilizante ou uma máquina da cooperativa, está comprando dele mesmo. Se ele vende a soja dele para a cooperativa, vende para ele mesmo. Mas vai tributar uma coisa se eu vendo para mim mesmo na minha cooperativa. Então é um absurdo. No mundo inteiro, o ato cooperativo não é tributado. Então a luta do Arnaldo, que está na Constituição brasileira, é essa. Não queremos tributação no ato cooperativo. Ponto principal. Segundo ponto que o Arnaldo colocou, cooperativa de crédito. Olha, gente, hoje tem 4 bancos cooperativos no Brasil. O Sicredi, o Sicob, o Cressol e também o Crédito de Crédito, Banco de Crédito dos Médicos, que é Unicred. São 4 bancos cooperativos. Isso tudo, até a Constituição de 88, era uma coisa abstrata. O crédito de crédito, até 88, era uma abstração. Conseguimos colocar na Constituição brasileira um artigo no capítulo do artigo 9 dando isonomia às cooperativas de crédito em relação ao sistema financeiro. Isso fez uma mudança completa no Brasil, porque o Banco Central, que até 88 não via as cooperativas de crédito com bons olhos, até condenava, criticava, tudo para o Banco Central não podia nas cooperativas de crédito. A gente chamava os não pode das cooperativas de crédito, mudou. Quando a Constituição determinou uma cooperativa de crédito faz parte do sistema financeiro, o Banco Central mudou de posição, criou uma área específica para ajudar os cooperativas de crédito e hoje é o que o Arnaldo falou. Os bancos cooperativos representam hoje
uma quinta parte do crédito brasileiro, em poucos anos. Isso mostra por que razão o sistema financeiro, privado ou público, cria dificuldade para de crédito, porque é um setor que no mundo inteiro desenvolvido gerou uma riqueza enorme para o cooperado. O cooperativa de crédito é do cooperado, ele é mutuário, mas ele é dono. Então, o lucro da cooperativa de crédito pertence ao cooperado, que o Arnaldo acabou de dizer agora, e volta para ele sob forma de ações na cooperativa ou com capital distribuído. Isso é uma mágica extraordinária que as cooperativas de crédito fazem no Brasil, e nem sempre os bancos privados ou até públicos acham muita graça isso, porque a concorrência é muito forte, né? Arnaldo, você hoje preside no Congresso Nacional uma frente importantíssima, que é a frente da economia verde, que está olhando para frente aí com o negócio do hidrogênio verde. Também você coordena a Comissão Especial de Transição Energética. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, que nós temos que fazer mesmo, Arnaldo, mas em seguida, logo que a gente voltar, vou pedir você para falar um pouquinho sobre esses dois temas. Combustível do futuro, energia verde, hidrogênio verde. Como é que você está vendo hoje no Congresso Brasileiro ações concretas que permitam ao agronegócio brasileiro e ao Brasil se beneficiar desse processo que você está conduzindo com tanta maestria no Congresso? Vamos lá, Arnaldo? Um minutinho só, a gente já volta. Oi, gente. No República Agro de hoje, estou tendo o prazer e a honra de conversar com o deputado federal Arnaldo Jardim, engenheiro e um dos maiores parlamentares do Brasil em defesa da agricultura, do cooperativismo. É um baluarte do nosso lado. Na primeira parte, conversamos um pouquinho sobre cooperativismo. Agora, meu caro deputado Arnaldo Jardim, vamos falar um pouquinho sobre o tema que está comandando o Congresso Brasileiro. O tema ligado à energia verde, biocombustível do futuro. Como é que está esse processo todo no parlamento? O que nós podemos esperar de positivo disso, Arnaldo? Primeiro, nesse assunto também o agro vai ter grande liderança, Roberto, como você havia destacado. Nós que somos o agro, produtor de alimento, de proteína, somos também produtor de energia. Não é uma novidade, porque nós temos a história fabulosa do etanol. O etanol que gradativamente foi ganhando escala, no começo se chamava só de álcool combustível, nós tivemos a crise do carro a álcool, depois a possibilidade do motor flex, em que esta possibilidade de variar a mistura consagrou de uma forma muito relevante, nós fomos pouquinho a pouquinho melhorando a questão aí do etanol, né? Nós fomos para 12, de 12 fomos para 18, fomos para 21, 24. Hoje, quando você vai botar gasolina, todos aqui sabem, mas gente que precisa ser comunicada, esse mundo urbano, que muitas vezes não vê as virtudes do agro, nós estamos misturando 27%. No programa nosso de combustível do futuro, nós fazemos esse acréscimo ir a 30%. E num acordo com a Anfávia, com as montadoras de veículo, que já compreendem que hoje você tem tecnologia, conforto, segurança para avançar ainda mais nesse sentido, essa mistura poderá, mais a médio prazo, ir até 35%. Mas a novidade começa com a sua participação, Roberto. Quando você foi ministro, começou o programa do biodiesel, 3%. Ousadia, muitos temiam, parabéns a você, que aí também nesse setor deixou um legado espetacular e nós fomos gradativamente. Foi assim, foi a 7, demos um pulinho para 11, chegamos a 13, houve um recuo aí, infelizmente, há 2 anos, hoje se retomou, é 14, e o combustível do futuro mostra a tendência do biodiesel de crescer. 2 problemas que, com franqueza, eu quero enfrentar aqui. Alguns alegam que o biodiesel causa dificuldades quando se aumenta a mistura. Essas dificuldades, elas não têm uma razão estrutural, não tem nenhum motor que não suporte a mistura, tanto é que as próprias montadoras concordam e mantêm a garantia dos motores quando isso acontece. Mas, por outro lado, você, como é um combustível bio, é produzido a partir da natureza, você tem que ter controle de qualidade. Então, no projeto Combustível do Futuro, nós endurecemos as regras
para rastreabilidade e controle de qualidade. E traçamos um cenário para que isso possa evoluir também ao longo do tempo. Neste momento em que há uma abundância de produção de soja, os preços caíram, o milho também enfrenta dificuldades, essa questão rima com o outro lado tão fundamental ao nosso produtor, que é a sustentação através da garantia de um mercado crescente. Então, isso tudo nos empurra para ter mais estabilidade, menos oscilações. Então, eu me referi ao etanol, ao biodiesel. A crescer duas novidades, tratadas dentro do programa de transição energética, dentro do combustível do futuro. Combustível sustentável de aviação. Tem uma sigla em inglês, que é o SAF, fala disso, e nós vamos ter aí um novo caminho. Há diversos momentos, diversas rotas para você conseguir constituir esse combustível. A mais vantajosa delas é através do etanol. Um etanol de outra qualidade. Aí do seu lado, Guariba, na usina Bonfim, se dá início agora à produção do etanol de segunda geração. Então, este, que tem uma pegada menor de carbono, é absolutamente apto para, a partir dele, produzir aquilo que vai complementar o querosene de aviação. Então, nós vamos começar com 1%, vamos numa escala até 10% já estabelecido na legislação, e isso significa um desafio formidável e uma oportunidade gigantesca. Nós vamos precisar quase que dobrar a produção de etanol a partir dessa demanda e a partir de uma outra, também do etanol, também no combustível do futuro. Nós começamos a refletir sobre isso, que é o combustível marítimo, Roberto, o e-metanol, em que a reforma do etanol nos conduz a isso também, substituindo o diesel marítimo. O querosene da aviação, o diesel marítimo, navio, avião, isso é responsável por cerca de 8 a 9% dos gases de efeito estufa emitidos. E o Brasil pode ser um grande fornecedor para essa substituição estabelecida. E tem uma outra novidade, também vai no campo da transição energética. Nós usamos gás natural. Vamos ampliar esse uso de gás natural. Hoje o Brasil tem um consumo diário de 55 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. E precisamos de mais. E esse gás também vai começar a ser complementado nesse processo de descarbonização, tá certo? Através da onde? Do biometano. Olha, Roberto, que formidável. Agora, o próprio Blairo Maggi anunciou, e ele é um grande produtor e uma pessoa que é uma ótima referência para empreendedorismo, inovação, que ele começa a usar biodiesel 100% nos seus veículos. E anunciou também um esforço na produção do biometano. Várias outras iniciativas estão acontecendo. Outro dia fui visitar lá em Sorriso o Pedro Lucon, tá certo? Que é exatamente uma pessoa que na Nutri Brasil faz ali uma grande produção de suínos, tá certo? E que começou a produzir até para seu alto consumo o biometano. Maior produtor de proteína do mundo, primeiro de bovino, você bem sabe, segundo de aves, quarto de suíno, o Brasil tem essa produção espetacular e tem todo aquilo que são os dejetos, tá certo? Isso que hoje é uma fonte de emanar metano, tá certo? Isso controlado vira o gás e esse gás ser utilizado. Então, também o combustível do futuro, a transição energética, vai nesse caminho do biometano. O agro, que produz alimento, proteína, grande produtor de energia, e isso é exatamente uma contribuição muito significativa à transição energética. Arnaldo, você não sabe como está falando, como é música para mim isso aí tudo. Essa maravilha da agricultura brasileira alimentando e energizando o planeta. É uma coisa extraordinária, extraordinária. Eu vou. Você acabou de falar do biodiesel. Biodiesel, eu fui um dos criadores do biodiesel lá atrás.
Mas eu vou contar uma coisa que você não sabe, aproveitar esse momento nosso aqui e conversar com todo mundo aqui. Quando Laudo Natel foi governador de São Paulo, o vice-governador era Antoninho Rodrigues, meu querido amigo. Toninho Rodrigues, na época eu presidia o Presídio de Produtor de Cana de Guariba, no interior de São Paulo, e houve o choque de petróleo. Houve o choque de petróleo, que todo mundo ficou batendo cabeça, e eu propus ao vice-governador de São Paulo fazer um plano de produção de álcool no Brasil. E ele criou um grupo de trabalho, liderado pelo Vitor Argolo Ferrão, que você conheceu, da CAT, composto pelo Vitor, pelo Agenor Pavan, que era diretor do São Martinho, e eu, como produtor de cana. Fizemos um plano, Arnaldo, de produção de álcool a partir de cana no Brasil. Esse plano previa produzir um dia 34 bilhões de litros de etanol de cana-de-açúcar. Esse plano, o vice-governador de São Paulo entregou ao presidente Geisel em 74. E em 75 surgiu o Proálcool. Esse trabalho que ninguém conhece, eu nunca fiz onda dele, mas eu quero mostrar para você, Arnaldo. Quero que você vá um dia no meu escritório, quero te mostrar. Eu tenho um documento do Antoninho Rodrigues me entregando a cópia da carta que ele enviou para o presidente Geisel e o trabalho inteirinho que nós fizemos propondo esse programa de álcool aí também. Então, esse negócio da bioenergia, para mim, é da minha alma, né? Biodiesel, eu estou na raiz dele. E o etanol, tive participação também lá atrás. Arnaldo, mas nesse tema todo, Roberto, surge eu não uma sabia discussão. dessa história, viu? Obrigado por Quero te dividir mostrar. conosco, eu quero sim ver esse documento. Isso é histórico, Vou Roberto. te mostrar. Isso foi É ousado histórico. na época, até hoje é inovador, e você abriu, Roberto, os números. Outro dia eu estava sentado com os nossos amigos do Fórum Bioenergia, lá o Mário Campos, com o Evandro Gussi, da Única, pegando dados sobre isso, junto com os nossos plantadores, fornecedores de cana, o que o etanol já significou de combate à questão das mudanças climáticas. A cidade de São Paulo é uma das 18 maiores metrópoles do mundo. Se você pega as 150 metrópoles do mundo e calcula o nível de poluição, São Paulo está em 121º lugar. Por que acontece isso? Mágica. Como é que 18º em população está lá embaixo em termos de poluição? Quem de nós não se lembra quando a CETESB, há 20 anos atrás, aqui na cidade de São Paulo, onde estou nesse instante, tinha aqueles grandes outdoor, condição do ar crítico, perigoso, inadequado. Daí surgiu o rodízio, que hoje se mantém na cidade de São Paulo, de placas. Por quê? Porque é uma questão de trânsito, mas surgiu por uma questão de poluição. São Paulo hoje com um outro nível de poluição. Por causa do quê? Do etanol e do biodiesel. É isso aí. Isso me orgulha muito, viu, Arnaldo? Mas eu quero te mostrar esse documento que ele é um reservadíssimo, mas é histórico também. Arnaldo, a conversa quando é boa, o tempo acaba. Nós já acabamos o nosso tempo aqui, mas eu queria, antes de terminar, que você falasse um pouquinho. Tudo isso tem a ver com o crédito de carbono. Como está esse processo no parlamento? Crédito de carbono. Rapidinho, Arnaldo. Nós tomamos uma decisão na Câmara, o Senado deve muito rapidamente decidir critérios de crédito de carbono. Isso para o mercado compulsório, obrigatoriedade. É uma tendência mundial, nós estamos brigando com algumas questões. Tem algo que nos penaliza muito, que é o critério de adicionalidade. Tudo que no Brasil a gente fazemos muito, não é reconhecido porque se permite, como uma regra internacional, que creditar-se do crédito de carbono só acontece quando você faz algo além da legislação do país. Você acompanhou muito, o nosso Código Florestal é extremamente rigoroso, 20% de preservação no sul-sudeste, 50% nos biomas intermediários, 80% no bioma amazônico. Os franceses tiveram uma grande mobilização, os agricultores franceses, porque lá a obrigatoriedade é de 4 e havia um risco, uma pressão de ambientalista de ir para 7. E eles mobilizaram e pararam o país. Não só se mantiveram em 4, mas como criar uma condição, em alguns casos, de diminuir para 3. E tiveram, por exemplo, os Estados Unidos deu uma autorização para que áreas de preservação, em caso justificado de ter necessidade de abastecimento, possam ser exploradas. Então, nosso descompasso é grande. Como que a gente vai se acreditar disso? Isso é uma das questões que nós estamos discutindo. Nós conseguimos que o setor agro
ficasse, nesse instante, fora de metas compulsórias, mas estamos nos preparando. Conseguimos, inclusive, uma emenda à Embrapa para que ela avance nos critérios de medição da questão do crédito para nós, agricultura em países temperados, países tropicais, para que nós pudéssemos entrar e não só cumprir com obrigações, vamos cumprir, mas, acima de tudo, se creditar por aquilo que o setor agro faz com relação às mudanças climáticas. Está, nesse momento, este embate sendo feito. Roberto. Muito bom. Arnaldo, olha, muito obrigado por essa conversa esclarecedora. Gente, vocês viram por que eu falei tanto do Arnaldo? Esse cara é o nosso comandante lá no Parlamento Brasileiro. O homem que vai ajudar o Brasil a se modernizar com energia limpa, matriz energética verde, para o bem do agro, né? Para atrapalhar o agro, para melhorar o agro brasileiro. Arnaldo, muito obrigado. Um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Roberto, a você, a todos que nos assistem. Um privilégio poder ser orientado e me inspirar em você, me permita essa liberdade. Arnaldo, um abração para você, até a próxima. Gente, até a próxima, se Deus quiser.